Boa tarde, minha gente, tudo bem com vocês? Está no ar mais um programa Ressoar e olha só, eu já vou contar para vocês que o programa de hoje, tá bom demais, viu? Você vai conhecer os vários benefícios que as atividades físicas podem trazer para as nossas vidas. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, conversa com a médica, a doutora Kátia Haranaka, para tirar várias dúvidas sobre a saúde da mulher. Tá muito boa essa entrevista, viu? Já o Descomplica Ressoar traz mais um assunto para facilitar a nossa vida, então não saia daí, tá? Que o programa Ressoar já começou. Você sabia que nos próximos 8 anos, quase 500 milhões de pessoas vão adoecer pela falta de exercícios físicos? O sedentarismo provoca inúmeras doenças, compromete o sistema cardiovascular e outros graves problemas de saúde. No programa Ressoar de hoje, você vai conhecer todos os benefícios que as atividades físicas podem trazer para as nossas vidas. Então, confira e fica aí o alerta, hein? O relógio desperta e é o momento de acordarmos para um novo dia. Durante muitos anos, eu jamais pensei que este seria o horário da minha rotina. Já preparo as minhas coisas para ir para a faculdade, já preparo quais são as refeições que eu vou fazer no dia. E nesse momento é quando eu já tenho todo o meu dia preparado que eu vou estabelecer o horário que eu vou fazer atividade física. Mas a vida do Leonardo nem sempre foi assim. Ele tinha sobrepeso, acompanhado com doenças graves, sendo uma delas a obesidade. Aos 37 anos eu cheguei a pesar 128 quilos. Ali eu já estava hipertenso, cardíaco, diabético, fígado comprometido e nesse processo todo vieram também as doenças emocionais, né? Então veio a depressão, veio a falta de autoestima, a falta de autoconfiança. O ponto de partida e vida nova veio com a cirurgia bariátrica. Foram 60 quilos eliminados de gordura. Eu não era uma pessoa 100% sedentária, mas existia o sedentarismo. Mas a minha rotina mudou totalmente. Tanto que o meu ânimo é outro, o meu pique é outro. Eu tenho vontade de acordar cedo, de fazer o meu dia render, né? Então a atividade física é constante, eu preparo a minha própria comida. Com 43 anos hoje eu estou muito melhor do que quando eu tinha 28. Agora a sua rotina é outra. Puxa peso, corre e pedala. Não tem mais espaço para o sedentarismo. Estilo de vida que parece inofensivo, mas está associado a uma série de problemas. A OMS, Organização Mundial da Saúde, faz um alerta preocupante. Nos próximos 8 anos, mais de 500 mil pessoas vão adoecer pela falta de exercícios físicos. E para acompanhar esses casos de perto, o Hospital Moriá, em São Paulo, criou o Instituto de Obesidade e Diabetes e recomenda: é importante buscar ajuda quando perceber os primeiros sinais por doenças causadas pela inatividade física. E a lista é grande. Uma pessoa que está sempre sentada, que não movimenta os músculos, que não impõe ao seu sistema cardiovascular um estresse eventual, ela mantém uma taxa metabólica muito baixa. E ao longo do tempo, ela acaba acumulando mais gordura, ela acaba ficando obesa. Seu sistema cardiovascular principalmente fica comprometido. E daí surgem diabetes, hipertensão, doença renal, AVCs. Então, tudo isso pode ser iniciado por um processo de sedentarismo. O número de matriculados em academias cresceu em média 30% nos últimos 2 anos. O que a gente percebeu de diferente é que em outros momentos as pessoas buscavam muito mais estética do que saúde. E a pandemia trouxe essa consciência para as pessoas, o quanto é importante você estar saudável, a sua imunidade, o seu bem-estar, o seu sono, a sua alimentação. E as academias de ginástica, elas são um veículo para isso, para que você consiga melhorar o seu bem-estar. O corpo do Leonardo mudou, e muito. O antes e depois impressiona. Mas os benefícios de incluir atividade física na rotina vão muito além de estética. Hoje eu durmo muito bem. Perto do que eu precisava tomar de medicações para dormir, meu Deus, o sono melhorou muito. Você fazer atividade física, ganhar massa magra, vai estimulando a produção de hormônios que, quando você percebe, você está de uma maneira que você nunca jamais esperou estar um dia na sua vida.
Quando eu cheguei para fazer a cirurgia bariátrica, o emagrecer já não era primordial, era secundário. Eu precisava ser saudável. A estética veio como um plus. Emagrecer você vai com a cirurgia bariátrica, agora se tornar saudável após ela, esse é o desafio. A orientação da OMS é: para que adultos façam até 300 minutos de atividade física moderada por semana. Ou seja, cerca de 1 hora de segunda a sexta. Musculação, caminhada, bicicleta. O exercício você escolhe. O importante é colocar o corpo em movimento. Traz um benefício não só para sua aparência física, porque você acaba perdendo um pouco de peso, estando em melhor forma, mas para sua saúde psicológica e emocional. Você sente prazer em viver, você sente prazer em fazer outras atividades. Então, esse é um benefício que nenhum tratamento medicamentoso ou cirúrgico pode te dar. Então, bora deixar a preguiça de lado, né? Investir nos exercícios e também cuidar da nossa saúde. E agora, no nosso giro de notícias, a equipe do programa Ressoar foi conferir todas as novidades da Feira do Plástico 2023. Dá só uma olhada. Na última edição da Feira Plástico Brasil, mais de 800 marcas nacionais e internacionais apresentaram soluções inovadoras de tecnologia ligada à sustentabilidade. Aqui na Feira do Plástico, a gente está mostrando uma aplicação onde a gente está utilizando um bioplástico, né? Um biopolipropileno com carga de fibra de madeira, né? O biopolímero, na verdade, ele é muito vantajoso em relação à emissão de CO2, né? Porque ele é feito a partir de material orgânico vegetal, né? Cana-de-açúcar, o milho. E além disso, a gente está utilizando uma fibra natural, que é a fibra de madeira, né? Então, com isso, a gente atinge uma redução da emissão de CO2, que hoje é a nossa preocupação principal. O que nós temos aqui? Por exemplo, esse é um material pós-indústria. Esse material pós-indústria, ele é complexo, porque ele pode ser laminado, tem muitas cores, muita tinta, né? Isso daí gera um problema na sua reciclagem. Então, qual é o intuito do equipamento? É fazer com que esse material volte a ser um material reaproveitado para fazer outros produtos. Não necessariamente mesmo, em alguns casos sim, né? Mas aqui vai ser outro produto. Nós desenvolvemos uma matéria-prima, uma biomatéria-prima para modificar o plástico, para dar mais resistências aos diversos tipos de plástico. Qual que é o grande diferencial? Essa biomatéria-prima vem da árvore, da borracha natural, da seringueira, que é a Hevea brasiliensis, o nome da árvore. E ela traz muitos atributos naturais. E é a primeira vez que nós estamos colocando isso no plástico, com a ideia de juntar vários tipos de plásticos que não são miscíveis, como água e óleo, né? Tem vários tipos de plástico que não se misturam. Por exemplo, um copinho de café com uma garrafa PET, na reciclagem não mistura. E o Terpol, ele passa a ser a ponte de tudo isso. Ele liga vários produtos plásticos não miscíveis num só. Durante os 5 dias de realização da feira, uma equipe especializada trabalhou para destinar tudo o que poderia ser lixo gerado na feira para a reciclagem. Nós coletamos o material na montagem e desmontagem, são 2 etapas e a operação se distingue uma da outra, né? Então, tudo que é montagem e desmontagem, ele tem um tipo de tratamento do material, porque a gente pega madeira, pega lona, bagunça. Então, nós temos alguns materiais que a gente dá um tratamento e durante a realização da feira é outra ação. Porque as máquinas, para as empresas expositoras, para poder mostrar o equipamento, ela tem que fazer a apresentação com as resinas e a máquina em operação. E isso a gente fica produzindo os produtos aqui dentro. A gente realmente faz a transformação do plástico, né? Por exemplo, nós temos máquinas de tampinhas, então as tampinhas ficam sendo produzidas aqui dentro. Aí nós damos a destinação para esse material. Então, são ações que a gente faz coordenadas para realmente mitigar e diminuir o impacto ambiental que isso traria para uma demonstração.
Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas fica aí com a gente porque na volta tem uma entrevista imperdível no Conexão Social. Quando você recebe o diagnóstico de autismo, é um luto, é um choque, você entra em desespero. Toda aquela criança que eles idealizaram, é como se eles perdessem essa criança e eles precisam idealizar uma nova criança. O Roger era uma criança que ele não interagia, ele não abraçava, ele não gostava que ninguém pegasse nele. Hoje em dia não, hoje em dia ele interage, ele abraça, ele gosta de beijo, ele sorri. O jeito da Abades receber a gente é algo assim surreal. Ela te acolhe, né? Eles realmente abraçam a gente de uma forma assim especial. Você pode ajudar a Abades a abraçar ainda mais crianças como o Roger. Doe o quanto puder pela chave Pix. doe@abades.org.br. Abrace a Abades. Voltamos com o programa Ressoar e agora vamos conferir mais um Conexão Social, especialmente para você, mulher, que tem dúvidas quando o assunto são os hormônios. Hoje, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com a doutora Kátia Haranaka para tirar todas as dúvidas desse assunto que é tão importante para a saúde da mulher. Então, acompanhe com toda atenção. Olá, pessoal! É com muita satisfação que nós trazemos mais uma edição do nosso quadro Conexão Social, dedicada a discutir temas importantes como a saúde e bem-estar, autoconhecimento e transformação social. E hoje vamos falar de algo que afeta todos nós, especialmente a nós mulheres, viu? Que é o desequilíbrio ou declínio hormonal. Vamos esclarecer muitas dúvidas sobre esse tema tão polêmico e entender como a modulação hormonal pode melhorar a nossa qualidade de vida. Quem é que pode fazer, quais são os riscos e tudo mais. E para falar desse assunto tão importante, eu tenho uma grande surpresa para vocês, viu? Pois é, atendendo a tantos pedidos... Eu tenho uma grande alegria aqui hoje de receber mais uma vez em nossos estúdios a querida e renomada médica, cirurgiã plástica e neuroendocrinologista, doutora Kátia Haranaka. Sim, é ela mesma, viu? Eu quero que você seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande te receber aqui novamente. Como eu disse, as pessoas ficaram encantadas com tudo que você ensinou no nosso último encontro e a gente fez esse convite. Está muito grata de você sair lá de Campinas novamente, com carinho desse para vir aqui nos atender. Muito obrigada, viu? Ah, minha linda. Parabéns pelo programa, parabéns a todos vocês que fazem esse programa acontecer, porque a gente precisa levar coisa boa sempre para as pessoas e, como o tema é falado, não só para nós mulheres, mas por que a gente sempre dá uma atenção maior para nós mulheres? Porque a mulher, ela, infelizmente, ela envelhece mais rápido porque o nosso nível de hormônio começa a envelhecer aos 35 anos. E é por isso que toda vez que eu falo com alguém, eu digo sempre, o meu valor de referência é de uma mulher de 30 anos. Então, é isso que eu preciso colocar os meus hormônios, tanto os hormônios sexuais como o hormônio cortisol, da tireoide. Então, é isso que nós falamos. Eu e a Ione temos uma idade dos 50 a mais, e a gente fala isso com muito, né, com muito respeito, com muita vontade. Por quê? Porque hoje em dia, o número, a idade cronológica, ela depende muito do estilo de vida que você está levando. Claro que isso pode ser mudado e meu objetivo aqui com vocês é estimular a cada um a mudar o seu dia a dia. Tudo se regenera, tudo se refaz, todos os órgãos. Mas para isso a gente precisa ter escolhas diferentes, né, Ione? Sim, e como eu falei, tem muitas pessoas que têm ainda muitas dúvidas quando a gente fala
da modulação. Eu gosto desse termo porque eu aprendi com você, quando você fala que só repõe aquilo que foi tirado, aquilo que seu corpo não produz, e hoje você vai poder esclarecer muito isso aqui para todas nós mulheres e homens também, né, doutora? Então eu queria que você já começasse falando da importância da gente ter os hormônios equilibrados e isso para nossa saúde funcional, né? Sim, então, de novo, falar sempre que a idade, o envelhecimento não é o fator sempre é, o envelhecimento ele vem com a deficiência dos hormônios. Por isso que nós pegamos hoje, no nível de consultório, uma jovem de 20 anos, velho. Por quê? Porque os jovens de 20 anos já estão com hipotireoidismo, já estão com uma síndrome da fadiga da adrenal. Quer dizer, o primeiro passo para que você saiba aonde você se encontra seria entender o seu sangue, fazer uma solicitação, um pedido de exame completo. Aí eu elenco pelo menos uns 32 itens de exames, onde a gente vai correlacionar esses itens para entender qual foi a deficiência. Porque sempre que nós falamos em fadiga da adrenal ou hipotireoidismo, nós estamos falando na deficiência de aminoácidos. Aminoácidos são nutrientes presentes em verduras, em frutas, em legumes, até em carnes, mas o que nós estamos comendo hoje? Nós estamos comendo muita coisa industrializada e não tem os aminoácidos. É por isso que quando a gente correlaciona um aminoácido chamado tirosina com dopamina, com melanina, com hormônio tiroidiano, tiroxina, quer dizer, tudo isso vem de uma mesma origem, que é um aminoácido chamado tirosina. Então, se eu não comer no mínimo 3 frutas por dia, se eu não comer um prato de mato, uma proteína animal, eu não vou ter esse aminoácido para me fazer produzir tanto hormônio tiroidiano quanto melanina na pele. E a mudança, ela vem com a mudança de hábito. E é claro, com o autocuidado, né? E quando a gente fala dos hormônios, a gente costuma relacionar isso muito quando chega a menopausa, né? Sim. Eu queria que você explicasse os principais hormônios hoje que são importantes para a mulher e para o homem. Porque o homem também, o homem não está livre. Não é só a mulher porque menstrua e só ela tem problema com o hormônio, né? A mulher, ela sai ganhando nesse caso porque a mulher sinaliza, né? Então, quer dizer, se eu só for cuidar de uma mulher quando acaba a minha menstruação, quando eu não vejo mais o sangramento mensal, esse é uma sinalização, mas é tardia. Nós, mulheres, começamos a envelhecer aos 35 anos. Então, se chama climatério. Só para vocês saberem, tem um nome. O climatério, ele inclui 3 fases. A primeira fase, que começa aos 35, ela é chamada predominância estrogênica, deficiência, baixo nível de progesterona. Então, quando uma pessoa tem um baixo nível de progesterona, ela vai ter uma TPM absurda. Toda vez que ela vai menstruar, ela incha por 3 a 5 dias, ela tem dor na mama, ela quer matar nem ela se suporta, ela forma mais cistos na mama, mais fibrose. Quer dizer, essa é a primeira fase, que se vocês forem pensar, a maior parte de vocês ainda se encontra na primeira fase do climatério, né, que é a diminuição de progesterona. O que a gente teria que fazer nessa primeira fase? Repor progesterona. Então, nós começamos a fazer uma modulação hormonal, quer dizer, a repor aquilo que está em deficiência para se manter num nível de 30 anos com a progesterona. Uma segunda fase do climatério é a diminuição do estradiol. Aí sim, quando acaba meu estradiol, o hormônio feminino, que é o hormônio que dá o aumento da lubrificação, da vontade de namorar, da paciência. Então, mulher que tem estradiol, ela tem paciência com todo mundo, com ela e com todos. Agora, quando acaba isso, um dos sintomas é cessar a menstruação. 30% não sente nenhum calor, mas 70% sente o famoso fogacho, que acontece de madrugada, acontece em qualquer hora do dia. Mas será que eu preciso estar na segunda fase, acabar, né, de olhar e saber que não tenho mais menstruação, já está brigando com a família inteira, com os funcionários todos? Será que nós precisamos Perdeu amizades. Isso, perder casamentos, perder amizades. E a gente fica, gente, é maior do que a gente. Então, quer dizer, aí se encontra
a responsabilidade do médico, que nós precisamos sempre estudar, porque a medicina, ela evolui graças a Deus. Então, uma reposição hormonal que antigamente ocasionava vários problemas, como câncer de endométrio, câncer de mamas mesmo, ele hoje evolui e ele é chamado bioidêntico, isomolecular, quer dizer, ele tem a mesma ação que os nossos hormônios, ele cabe na estrutura, então ele não ocasiona os efeitos colaterais. Muito bom. E, doutora, eu queria que você falasse um pouco mais como os hormônios afetam o estado emocional, principalmente das mulheres, porque a gente sabe que tem gente até com depressão, né? E também falasse um pouco mais sobre essa questão que você falou, que às vezes a responsabilidade do médico, e às vezes o médico não interpreta aqueles exames como deveria, né? Exato. Você sabe que, só para completar a terceira fase, que eu falei da primeira, que é baixa progesterona, a segunda é acabar com o estradiol, e a terceira fase do climatério é diminuir a testosterona. Por isso que uma mulher, normalmente, ela não precisa repor testosterona logo de início, mas a maioria, quando a gente vai ao médico, a maioria dos médicos só dão testosterona e não dá estradiol, não dá estriol, não dão progesterona, e a mulher já está abandona, fica pior. Meu Deus. O paciente, ele vai nessa esperança que o médico seja aquele que vai colocar as pecinhas no lugar e mostrar uma imagem para ele. Fala, ó, você está assim e a gente pode melhorar isso, isso e aquilo. E funciona muito bem. Quando a pessoa entende o porquê zerar leite, o porquê zerar glúten, o porquê parar com o álcool, quer dizer, o álcool emburrece, o álcool empobrece você. Mas enquanto você não desenhar isso para o seu paciente, ele acha que é muito legal colocar álcool num corpo que só aceitaria água. Eu sempre digo isso, que nós somos gente, células, e que contemos água. Nós não somos um carro que usa álcool, etanol, né, ou gasolina. Então, é a partir desse momento que eu entendo porque eu faço e eu paro de me machucar. É muito com essa pergunta que eu queria te fazer, que são as principais causas do desequilíbrio hormonal, não só quando chega mesmo depois dos 35, mas a pessoa já vem fazendo coisas, esses hábitos, por exemplo, né, doutora, que já vem fazendo com que ela tenha essa perda bem antes, né? Se a gente precoce. Fala dos 35 anos, é porque o nosso corpo é como se fosse um copo mesmo, né, que a gente vai, esse copo bonito aqui da Ressoar, que 35 anos enchendo esse copo de sujeiras, de hábitos nocivos, vai fazer com que isso transborde. Então, esse é o nosso maior problema. O corpo, enquanto você é jovem, ele aguenta. Mas chega uma hora, gente, que ele vai sinalizar. Então, pagar para ver é um preço muito alto. Eu penso assim. Então, é por isso que a gente se refere ao climatério aos 35. Antigamente, nós falávamos em climatério, falávamos em menopausa de verdade, aos 52, 55 anos. Hoje, nós falamos em 42 anos. Quer dizer, se a menopausa está acontecendo aos 42, realmente, se a gente for pensar, o climatério está acontecendo aos 15 anos. Então, alguma coisa está errada. 2 alimentos foram modificados geneticamente nos últimos 30 anos. E essa modificação genética tem um preço. O leite e o glúten, eles foram modificados geneticamente e o corpo não está aguentando tanta proteína caseína do leite, tanta proteína gluteína do glúten. E se vocês estudarem um pouquinho mais sobre essa modificação, vocês vão entender o porquê que o ser humano está durando mais, mas ele está se arrastando. E ele se arrasta como simples pãozinho, pastelzinho de final de semana, que ele acha que isso é normal. Não é normal. Por isso que quando eu sei o malefício, a vontade que eu tenho sempre é de despertar vocês, é de chacoalhar vocês para que vocês parem. E nós brasileiros temos uma farinha de mandioca, nós temos farinha de arroz, farinha de milho, nós temos tantas farinhas boas e achamos que não, só farinha de trigo, que foi modificada geneticamente, gente. Ela nasceu na época de Jesus com 12 pares de cromossomos. Hoje eles têm 42. O que aconteceu nisso? Como é que a gente vai dar conta disso tudo? E, doutora, uma coisa que você está falando e me veio à mente, até as crianças hoje, a senhora já observou que tem um número de autista muito grande e as crianças estão se desenvolvendo, não estão se desenvolvendo como deveria na parte cognitiva? Tem alguma correlação isso com o glúten? Sim, isso já tem comprovação, né? E nós temos uma estatística muito triste,
que hoje as doenças demenciais, né, que afetam o sistema nervoso e o autismo, seja nos seus vários aspectos, ela tem uma correlação muito grande com o leite e com o glúten. Por que será? 2 alimentos modificados geneticamente há 30 anos que está repercutindo hoje numa criança que nasce normal e de repente, aos 3, 4 anos, o olhar dela muda e ela começa a perder conexões. Por quê? Porque o leite e o glúten entra como isolante elétrico aí. Então, é isso que a nível de cérebro, ele é muito ruim. Se você pagar para ver, a reversão, ela nem sempre é zerada. Então, é por isso que uma criança até completar 2 anos de idade, ela não pode receber o glúten, ela não pode receber nenhuma bolachinha de maisena, nenhuma bolachinha que a vovó quer dar, não dê. Até os 2 anos, o sistema nervoso dela está em desenvolvimento e ela não pode receber o glúten. Meu Deus. Então, é muito sério, né? É muito sério. E, doutora, esses maus hábitos, claro, tem essa correlação também com o desequilíbrio hormonal, né? Principalmente o glúten. Principalmente o glúten. O glúten, gente, é o primeiro causador de lesionar a mucosa do útero. Por isso que quando nós falamos em endometriose, nós estamos falando que é uma pessoa que comeu o seu glúten até aquele momento. Se você parar com glúten, a endometriose regride. Eu tenho muitos pacientes assim, mas tem que zerar. Quando eu paro de consumir o glúten, a minha mucosa uterina, o meu útero se refaz, toda a musculatura. Então, o que é endometriose? É tecido de útero fora do útero. Por que ele está saindo do meu útero? Porque alguma coisa está perfurando, né? Entre aspas. Essa perfuração é o glúten. Então, a endometriose e os miomas, né, os adenomioses, os tumores benignos de útero, que é a maior causa de histerectomia no Brasil e no mundo, a causa é o glúten. E as cólicas? Também? Também. Aquela menina que morre de cólica. A menina que morre de cólica, aquela que come pizza, que come lanche, que adora comer um macarrão. Então, ela faz isso, ela agride o útero agredido, toda vez que ela for menstruar, ele não consegue segurar o endométrio. Então, vai menstruar, essa menstruação desaba como se fosse uma parede caindo e esse útero tenta segurar. Nesse tentar segurar é a cólica, é a contração que acaba dando. Aí ela toma um remedinho, um antiespasmódico, que vai falar assim, não tá doendo. Como não? E aí esse sangramento vai ser intenso, vai diminuir o ferro no sangue dela, diminuir a ferritina, que vai ser a causa do hipotireoidismo. Então, é uma sequência muito lógica, gente. A mulher é o pilar, né? A estrutura básica de toda a casa, ela depende da mulher. Então, é por isso que quando a pessoa entende, eu vou bater nessa tecla com vocês sempre, né? Por isso que nós temos um canal no YouTube para isso, né? Para ensinar, porque não dá, né? Em 1h30, 1 hora, não dá para a gente dizer o porquê de tudo, mas tudo existe um porquê. Então, quando você entender esse movimento, a sua farinha, né? A farofa que a gente usa tão pouco e devia ser usada muito mais, o arroz com feijão, ele vai voltar para o nosso prato. E pode ter um macarrão, mas vai ser um macarrão sem glúten. É caro. Não, hoje não é caro. Então, é muito mais barato nós mudarmos a nossa alimentação do que pagar uma quimioterapia, do que pagar uma cirurgia. Então, são todos esses processos que faz a gente raciocinar. Mas você, mulher, você precisa estudar, você precisa ver que quando esse entendimento vem, você modifica. E a primeira coisa que vai modificar é a sua silhueta. Nós desinflamamos aqui na região do abdômen. Então, a inflamação abdominal, ela está diretamente relacionada com o seu queijo, com a sua torradinha, com o seu biscoitinho creme cracker. Então, são coisinhas pequenas que pouco se come, mas que faz um absurdo de horror. Hoje, se eu como isso, o primeiro ato que me dá é uma tontura. Quer dizer, existe labirintite? Não. Existe o glúten interrompendo o nosso sistema nervoso. Existe uma distensão abdominal para fazer uma cirurgia plástica? Não. Existe você zerar o seu glúten e aí você não precisa fazer plástica nenhuma. Você pega o seu dinheiro e investe em você, de verdade, né? Nas suas atitudes. Muito bom, doutora. Puxa, muito para a gente refletir, né, gente? Mas para a gente também praticar. Para a gente ver onde é que a gente está errando ali e fazer a nossa parte. Agora, doutora, vamos falar, então,
quando a gente fala de beleza, as pessoas, né, Sim, já ficam um pouco interessadas também. Como é que os hormônios podem afetar a nossa pele, a massa muscular? Porque também fala muito do chip da beleza, usar os hormônios só para beleza, né? Sim. Queria que você esclarecesse para a gente sobre isso também. Se vocês, mulheres, pesquisarem um pouquinho sobre o chip da beleza, eu não sou a favor. E olha que eu sou cirurgiã plástica, né? Para eu poder colocar esse chip, chamado chip, seria fácil. Mas ele realmente, ele é uma droga, ele não é um hormônio bioidêntico. Você vai ter os resultados rápidos, mas em 5 anos você volta a ser baranga, né? Desculpa a frase baranga. Os efeitos colaterais. Exatamente. O corpo, ele não entende por que ele precisa trabalhar muito rápido. E aí, quando você para de dar o estímulo, porque precisa parar, porque o corpo não aguenta, o efeito é rebote. Não é assim, aí piorei 2 vezes. Não, você vai piorar 5 vezes. E aí é que vem o preço alto, tá bom? É quando nós falamos sempre da constância. Vamos construir um resultado. Eu não consigo ver um resultado ser construído de verdade com menos de 1 ano. Eu acho que 3 meses é o tempo para você perceber que o seu corpo mudou. Mas 1 ano, ele realmente se modifica. O cortisol é um hormônio que eu gostaria que todos vocês pesquisassem com carinho no sangue de vocês. O cortisol é o hormônio que faz com que tudo no nosso corpo funcione da maneira certa, que a insulina funcione da maneira certa, que a musculatura seja feita da maneira correta, que a nossa reserva de glicose no fígado também esteja bem, que a nossa imunidade, que a sua reação alérgica ou não esteja controlada. Ele é um hormônio tão importante, o cortisol, mas tão importante que quando a gente tem a famosa síndrome da fadiga da adrenal, você vai ter todos os nomes de doenças que você possa pensar, de resistência insulínica, a diabetes, a sarcopenia é perda da musculatura do corpo, tudo isso tem a ver com o cortisol. E o cortisol é o hormônio que a gente fala que ele controla o nosso estresse, ele faz a gente acordar todo dia, só que ele também gosta que você vá dormir. Agora, a partir do momento que a pessoa só acorda e acha que tem que ficar na balada, tem que ficar no celular, tem que ficar em tudo ali online, ele vai declinando. E quando ele tem esse declínio, a gente começa a ter os danos. E aí você vai ao médico e ninguém liga para o cortisol, né? Porque o cortisol ele deve ser medido no sangue assim. Você, de preferência, escolhe um laboratório bem perto da sua casa, ou peça para o laboratório e retirar seu sangue em casa, mas bem o laboratório perto de casa, você vai de manhã, 6 horas, 6:30 da manhã, chegue lá às 7, descanse, deitado ou sentado, sem som, sem nada, meia hora e retire esse sangue. Então, vai ser anotado o horário de coleta desse cortisol. E esse cortisol de manhã, ele deve estar num nível excelente, que é entre 12 a 15. E a maior parte dos pacientes hoje, você dosa e ele está 7, está 8, está 2. Quer dizer, a pessoa ela já não tem energia para acordar, para se postar de manhã. Agora, doutora, tem aquelas pessoas que têm medo de fazer, né? Porque a mídia teve uma época que falou muito, relacionou muito a modulação hormonal ou a reposição hormonal com o câncer. Sim. E aí tem gente que aposta naquela modulação natural. Tem como fazer isso de forma natural? Qual o medo que a pessoa, de repente, essa crença que ela tem que isso faz mal? Sim, o natural, claro que existe, sem dúvida. Se você tem um estilo de vida que a gente diz natural, se seu corpo faz exercício todo dia, namora de 3 a 4 vezes por semana, namorar de 3 a 4 vezes por semana, ele entende que isso é jovem. E suplementando uns fitoterápicos, pode ser que sim, um sol, né, todo dia. Quer dizer, precisa estar numa condição muito maravilhosa, Ione, para a coisa poder funcionar naturalmente. Então, não é a minha realidade hoje, não é a sua realidade, eu acho que não é a realidade da maior parte de nós. Aí nós vamos pensar, vamos trabalhar no hoje. Hoje nós temos uma reposição hormonal de 2 formas, com os chamados não bioidênticos de farmácias, tomado pela boca ou usados de outra forma. E a gente tem os chamados bioidênticos manipulados, isomoleculares, feito igualzinho do nosso corpo. Nome e sobrenome. Então, a reposição hormonal de antigamente é antigamente. Hoje é hoje. É por isso que a gente precisa estudar o de hoje. Os médicos mesmo,
Eu conheci um médico ontem que tem 80 anos e ele ainda acha que é ficção isso. Por quê? Porque ele ainda continua naquele velho estudo que ele fez há 50 anos atrás. Então tudo muda. E nós estamos falando de uma reposição hormonal com os hormônios bioidênticos que são extraídos de uma planta, de um tubérculo chamado inhame. O inhame mexicano, né, o inhame nosso mesmo, ele contém as estruturas, Deus criou as estruturas humanas e, né, na Terra com semelhanças. Não ia existir só hormônio estradiol em nós, mulheres. O homem também tem estradiol, mas deve ter em menor concentração. Mas isso também tem nas plantas. Então, o que a indústria fez foi entender que está lá na planta, isolar. E aí, a engenharia genética faz isso de uma forma... É sintético também, é produzido, mas é de uma forma que não pode ter patentes. É por isso que a gente manipula. Toda vez que você tem uma estrutura molecular que já existe no humano, ou existe na Terra, não pode ter marcas e patentes. Aí, quando que eles patentiam? Quando eles colocam uma molécula etinil, ou quando eles colocam uma molécula que eles chamam hemihidratada. Quando você acrescenta uma molécula de água numa estrutura que veio do inhame, ele não é mais o estradiol. Então, ele é um etinil-estradiol ou estradiol hemihidratado. Estradiol hemihidratado é um ET, não é o nosso estradiol. E aí cai por terra esse medo que as pessoas têm da reposição. E ainda fala, tem aqueles casos que a pessoa... Tem casos de família que teve câncer de mama, enfim. Mesmo essas pessoas, se ela é bem indicada, ela pode fazer sem problema. Sem dúvida. O projeto Genoma, que terminou em 2003, ele diz exatamente isso. A sua genética não é a sua desculpa, né? A genética, ela não comanda o seu câncer. Quem comanda o seu câncer são 3 itens. O primeiro item é o que você sente. A maneira como você sente, como você vibra, vai definir se você vai ter um câncer ou não. Câncer normalmente está relacionado com raiva, com mágoa. Por isso que quando Jesus disse amar vosso inimigo, ele já sabia que tem a ver a primeira causa de qualquer nome de câncer. Mas câncer de mama tem a ver com raiva de homem? Tem a ver. Por isso que eu liberto os meus, né? Se não dá para ter raiva de homem. Muito pelo contrário, a gente tem que amar e respeitar as deficiências de cada um deles. Então, os sentimentos negativos, os sentimentos com baixa vibração, eles interferem na vibração da célula. Então, quando essa célula, isso é a biologia da crença, gente, é um livro incrível que fala exatamente esse marco em 2007. Nossa medicina mudou. Não existe mais, a sua genética vai te condenar. Não importa se a sua mãe, se a sua tia teve câncer de mama. Você não vai ter, porque você não vai ter raiva de homem. Entendeu? Muito pelo contrário. A gente não tem raiva de homem. A gente tem raiva da gente e a gente traduz no coitado do homem, que é porque a culpa é dele e não a nossa. Não existem culpados. Existem escolhas que no momento não foram boas e a gente toma outras escolhas e a gente liberta o nosso companheiro. É assim que funciona. Então, os sentimentos é a primeira causa de qualquer câncer. Sentimentos negativos. Segunda causa é alimentação. E terceira causa é falta de exercício físico. O exercício físico, ele precisa ser feito para oxigenar. Lembre-se sempre que câncer é fermentação, é ausência de oxigênio. E célula saudável é presença de oxigênio. Nós somos seres aeróbicos. Respirar conscientemente todo dia, beber água, tudo isso faz o oxigênio vibrar dentro de nós. Quando nós não temos o oxigênio, nós temos a fermentação. Fermentação é açúcar fermentando, é álcool, é glúten, é queijo. Então, queijo é o primeiro causador alimentar de câncer de mama e de ovário. Por isso que em 2011 ele é retirado da pirâmide alimentar com esses dizeres. Então, tudo tem uma explicação, só que normalmente as explicações são assim, só para você continuar chata, do jeito que você está chata, porque você não tem hormônio, porque você está gordinha, porque você está irritada. Quer dizer, aí você fica naquele mantra, não vou fazer porque minha tia teve câncer. Não existe isso, gente. Resolve, olha para você e resolve que você vai ser um ser diferente. Para isso você vai ter que estudar, você vai ter que procurar um bom médico. Não teve um, vai no segundo, não teve o segundo, vai no terceiro. E tudo isso existe, mas a gente não desiste nunca. Nunca. Não devemos desistir. Isso que você falou em relação a gente ficar com raiva das pessoas, seja
do homem, às vezes do chefe, às vezes do pai, às vezes da mãe, do irmão, do cunhado, do sócio. Normalmente daquela pessoa que te fez mal. A gente tem que ter essa autorresponsabilidade que em algum momento da nossa vida a gente se envolveu com essa pessoa. Sim. Porque essa pessoa não veio do nada na nossa vida. Mesmo aquela que está muito próxima, se é o marido, se é o pai, né? Então a gente também tem que fazer a nossa parte e não ter essa expectativa nos outros. Sim. A gente ser responsável pelos nossos sentimentos e dizer não para essa raiva, né, doutora? E alguma lição eles vieram nos trazer. Com certeza, em tudo tem lição, Yane, tudo tem lição. Quando a gente entende isso, isso é libertador. E aí a gente, né, tem essa compaixão pelo outro, tem o perdoar. Eu me perdoo pelas escolhas mal feitas, mas está tudo bem, né? A gente aprendeu, né? Exato, tive uma lição. E normalmente, né, um ex-marido, ele é uma lição muito rápida, né? Ele é bom, ele é uma pós-graduação rápida. A gente aprende rapidinho. Aprende. Doutora, está chegando o nosso final, mas a gente tem tempo para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aqui, especialmente para as mulheres, que é o nosso foco maior aqui hoje, né? E para a gente poder incentivar essas mulheres a sair desse lugar que elas estão e buscar resultado na sua vida. Mesmo aquela que fala, mas eu não tenho condição, eu tenho filhos pequenos, ou então eu cuido da mãe, a gente tem muita telespectadora aqui que cuida dos pais, mas a gente pode sair desse lugar hoje e ir atrás do nosso resultado, porque isso está nas nossas mãos, né, doutora? Exatamente. A riqueza, ela está na sua vontade de procurar algo diferente. Então, para todas nós, mulheres, nós podemos ser diferentes. Mas para isso você primeiro precisa se instruir. Ter o conhecimento. A luz significa a base de todo o conhecimento. Então, quando você ganha luz, você começa a enxergar tudo melhor. Aí você vai cuidar melhor do seu pai, da sua mãe, você vai cuidar melhor dos seus filhos. Isso é consequência. Então, o que nós mulheres precisamos fazer primeiro? O autorrespeito, vale a frase. Comece olhando com os olhos bons para você. Tenha esse ato de se perdoar 70 vezes 7, infinitamente se perdoe. Primeiro a você, depois ao outro. E tenha essa compaixão sempre pelo seu olhar, por você e pelo outro. Mas para isso, gente, basta vocês fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Nós nos reunimos para, num programa lindo como esse do Ressoar, fazer com que desperte em você uma vontade de pesquisar e de fazer autoconhecimento. Não dependa do médico, não dependa de ninguém. Dependa de você em primeiro lugar. Aí você vai encontrar os seus caminhos. A luz vai aparecendo. Muito bom, doutora. Quer deixar um último conselho? Quer falar mais alguma coisa? Eu quero que você fale do seu trabalho, o trabalho lindo que você tem feito aí nas redes sociais e também lá em Campinas, no seu consultório. Fique à vontade, viu, para dar mais um recado. Minha linda, de verdade, o online hoje, a internet, ela aproximou cada uma de nós, né? Todos nós somos aproximados pela internet, graças a Deus. E é por isso que, se vocês desejarem pesquisar, vocês vão ter muitos vídeos, eu não sei nem a quantidade de vídeos que nós temos no YouTube. E é esse o meu conselho para todas vocês. Estudem. Eu falo de uma maneira simples e prática, que chega ao coração de vocês e ao intelecto de vocês. Não estou falando de uma maneira muito simples. E aí você vai entender como é que seu corpo está funcionando. E a partir desse momento, você encontra as saídas que te cabem. Amém. Agradecer a você, minha linda, e a toda a sua equipe por por esse estúdio maravilhoso e por estar aqui hoje, tá bom? A gente que agradece. A doutora tem um trabalho incrível, que ela atende de forma humanizada, e isso é muito admirável. Eu quero sempre te honrar, sempre que você puder, vem aqui e a gente poder disseminar essa mensagem de transformação e, por que não dizer, para salvar vidas mesmo, de verdade, né, doutora? Isso salva vidas, porque uma atitude que essa pessoa tomar, isso vai impactar de forma muito positiva na vida dela. E eu quero só te honrar e te agradecer, viu? Dizer que para nós aqui é uma alegria muito grande te receber. Volte sempre. Até breve. Gente, quanto conhecimento, né? Que alegria a gente receber a doutora para nos dar todas essas informações, e ela
ela não fica com polpa, não. Ela fala mesmo, ela é abundante, né, doutora? Transborda. A gente aprendeu muito aqui. Eu espero que tudo isso faça muito sentido para você e, além disso, que você coloque tudo em prática, que com certeza vai mudar a sua vida, a vida da sua família, quem tiver à sua volta. Um grande abraço para você, viu? Fique com todas essas reflexões e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Doutora Kátia, muito obrigada por compartilhar tanta informação e ainda mais sobre um assunto que é de grande importância e interessa tanta gente. Eu gostei demais dessa entrevista. Se você também curtiu, pode rever lá no nosso canal do YouTube. Chegou o nosso Descomplica Ressoar, com muita informação para mudar a sua vida. Confere aí. Olá, eu sou Vivi, é um prazer estar aqui no programa Ressoar e eu trago hoje uma ideia bem fácil e bonita usando um suplá, que é aquela base que a gente usa na mesa para colocar o prato em cima, também conhecido como jogo americano. O primeiro passo vai ser retirar a etiqueta. Se você tiver um aí em casa e tiver etiqueta, retire. Tirada a etiqueta, agora nós iremos marcar as laterais. Nós iremos fazer uma mini bolsa, uma bolsinha, uma carteira. Dobrei aqui as duas laterais e para a marcação ficar melhor, eu vou usar grampos. Eu vou marcar aqui deste lado e vou marcar deste lado aqui também. A gente vinca bem e já pode colar com a cola quente. Vou abrir de um lado. A ideia é colar toda essa lateral. Você pode colocar um peso em cima e aguardar a secagem. É bom medir, se você tiver uma régua aí, você pode medir ou contar, como aqui a gente tem voltinhas do círculo, a gente pode contar. 1, 2, 3, 4, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Passo a cola deste lado. E ela é super rápida de fazer e dá para ganhar aquela graninha vendendo bolsas bem estilosas. E agora a gente vai fazer mais uma dobra. Tirar os grampinhos aqui. E vou dobrar a parte de baixo. Essa eu vou fazer maior que a parte de cima. Eu vou dobrar aqui. E eu mostro pra vocês. Ó, essa altura aqui tá maior do que essa que vai por cima depois. Certo? Então a gente vai colar agora as laterais aqui. Vou passar um pouco de cola aqui em cima, ó, para deixar isso aqui bem firme. Já tá quase pronta, é rápida, é muito rápido de fazer e muito prático. Agora a gente vai dobrar assim para fechar a nossa carteira. Vou deixar por enquanto os grampinhos aqui em volta. E vou trabalhar com o fecho. Aqui você pode usar velcro, pode usar um fechinho normal. Eu vou usar hoje um fecho magnético. Esse fecho magnético é bem prático. A gente abre ele assim e aí é só passar de um lado e de outro. Primeiro eu vou colocar na parte superior. Eu encaixo ele por dentro. Ele vai ser deste lado aqui. Geralmente ele vem com mais uma pecinha pra gente finalizar aqui. Se preferir, pode usar um alicate também. Depois a gente vai fazer um acabamento nessa região aqui. E agora a gente precisa colocar um na parte de baixo. A gente vai verificar mais ou menos
a altura que vai ficar aqui. Tá perfeito assim. E ele vai ficar aqui. Agora é só furar da mesma forma que eu fiz no de cima. Se você tem habilidade, pode usar um forrinho. Se não tem, não é necessário forro, porque ele é bem fechadinho. Agora nós temos aqui a parte interna. A gente coloca também esse ferrinho que vem junto. E a gente já faz o acabamento e consegue fechar a nossa bolsinha. Podemos retirar. E agora finalizar ela com detalhes. Bolsa já com o fecho. Agora a gente vai finalizar fazendo um detalhe nessa região. A gente já vai cobrir o fecho aqui. Aqui nós temos já uma carteira, uma mini bolsa pronta, mas a gente ainda vai colocar uma alça. Pode fazer um pequeno pontinho aqui na lateral para fixar essa alça. E aqui a gente já tem a bolsa cheia de estilo para arrasar. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Vou mostrar para vocês a outra bolsa que eu fiz. Eu fiz essa usando 2, só que esse aqui eu usei palha e nesse aqui é um material sintético. Na verdade, eu reaproveitei esse suplá que estava aqui em casa e transformei em uma bolsa. Um grande beijo e até o próximo programa Ressoar. E chegou ao fim o nosso programa Ressoar, mas não se esqueça, para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Tales de Mileto: a esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm, ainda possuem. Interessante isso aí, hein? O programa de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se encontra novamente no próximo domingo, hein? Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Bora lá?